Olá, bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Nós estamos aqui nos estúdios da TV Barueri.live e é sempre uma alegria recebê-lo aqui conosco, todas as sextas às 3 da tarde. E você que já é o nosso convidado especial, vai se conectando com as pessoas que estão aí à sua volta. Eu sou Moisés Borges e vamos seguir aqui nesta hora para trazer conteúdo relevante, não só para você, mas também para os seus colaboradores ou para o seu gestor, para a sua equipe, para o seu time. Nós estamos aqui para acrescentar alguma coisa na sua vida pessoal, mas com certeza nós temos coisas relevantes para a sua vida profissional também. E é por isso que, nesse momento, eu já peço para você ir mandando aqui, ó, vai mandando um aviãozinho aí para as pessoas que estão conectadas nas suas redes sociais, as pessoas que fazem parte da sua lista de contato. Sabe aquela sua lista de transmissão? Agora é a hora, não de ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, sabe aquelas estrelinhas desejando boa noite pra gente? Não, agora é a hora de usar a lista de transmissão dizendo, ei, se conecta aí porque já começou o programa Liderança e Gestão. Queridos amigos e amigas, quero também deixar aqui o meu abraço ao Jonatas Randall. É o presidente desta casa que com muita satisfação e dá oportunidade para que nós possamos chegar até você com os conteúdos que nós temos apresentado aqui a cada semana. Eu vou falar depois para você ao longo do programa como você acessar o programa Liderança e Gestão, bem como todos os outros programas da nossa grade. Mas deixo também o meu abraço ao Anderson, nosso diretor, é um amigo, um parceiro, Anderson Santos, valeu. Quero também mandar aqui o meu abraço para o Aloísio Rocha. Aloísio Rocha, ele é o responsável pela nossa ficha técnica, pelo povo que está aqui com a gente trabalhando atrás das câmeras e ele que comanda toda essa equipe. Se você deseja levar som e imagem para o seu evento, para a sua festa, fala com a Digital 5 e o Aloísio Rocha, justamente com a sua equipe, terá um imenso prazer de atender cada um de vocês que estão conectados conosco no programa Liderança e Gestão, ok? Nós estamos vivendo dias muito difíceis e eu quero dizer para você que para praticamente tudo na vida nós temos solução. Nós só precisamos fazer as coisas do jeito certo, na hora certa, e nós precisamos estar atentos aos valores que nós recebemos lá do berço, quando estávamos na casa dos nossos pais. E quando ingressamos na vida profissional, nós precisamos também continuar olhando no retrovisor para valorizar, para honrar aquilo que os nossos pais nos deram. Por que estou falando disso para você? Porque muitos empresários, muitos empreendedores, microempreendedores, vocês estão em algum momento fazendo curva, pegando atalhos, muito cuidado com isso. Sabe, brechas na legislação. Eu gostaria que você ficasse atento no conteúdo que nós estamos trazendo hoje à tarde e daqui a alguns instantes eu vou apresentar quem está conosco aqui hoje neste programa. Antes, porém, eu quero que você pegue aí seu smartphone, seu bloco de notas, pode ser papel e caneta, de repente seu tablet, mas você precisa anotar a quantidade de informações que nós temos para você no programa de hoje. Porque nada mais, nada menos e sem mais delongas, eu apresento para você a doutora Ana Miliani. Prazer, Moisés. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a recepção de todos, desde a entrada, o cafezinho e tudo mais. Muito obrigada mesmo. É um prazer mesmo estar aqui hoje na TV Barueri, no Liderança e Gestão com vocês. Muito obrigada. Maravilha. Doutora Ana, eu vou te chamar assim, mas daqui a pouco você vai dizer por que é doutora, porque muitas pessoas às vezes falam assim, mas ela é doutora do quê? Engenheira. Porque no Brasil nós chamamos o engenheiro de doutor também, o médico também, o advogado também, mas eu quero, com muito respeito, me dirigir assim à doutora Ana, não só pela autoridade que ela representa no seu campo profissional, mas a nossa entrevista, ela traz esse respeito e carinho com todos os nossos convidados.
Doutora Ana, começa falando para a gente aí, olha que coisa simples. Essa é a pergunta mais fácil que você terá que responder aqui hoje para a gente. De onde você veio, quem é você, onde você cresceu, onde você estudou? Fala para a gente, doutora, por favor. Bem, mais uma vez, boa tarde. Eu sou Ana Miliane Gomes, eu sou advogada tributarista. Eu nasci no Ceará, mais precisamente em São Benedito, distrito do Inhuçu, distrito de São Benedito, perdão, Serra da Ibiapaba, para muitos. Aproveitando a oportunidade, a gente sabe que a internet aproximou muito as pessoas e eu quero mandar um abraço especial para todos os meus conterrâneos do Inhuçu. Um grande abraço mesmo, de coração. É uma vitória estar aqui hoje com vocês e poder lembrar de onde eu vim e, graças a Deus, é onde eu estou. Eu estou num lugar onde as coisas acontecem, onde eu aprendo bastante e é só gratidão de onde eu vim. Me diga uma coisa, você sabe que o Ceará tem muita mente brilhante, eu vou falar isso aqui algumas vezes. Eu tenho assim, uma paixão pelo povo cearense por causa da sua desenvoltura. Minha mãe minha mãe nasceu em Recife, pernambucana, hoje já não está mais aqui, mas eu tenho um carinho especial pelo Nordeste, mas eu vou falar uma coisa aí, mesmo minha mãe sendo pernambucana, minha paixão é pelos cearenses, porque quando eu vejo na literatura, na arte, o que brotou daquele seu estado, eu fico assim, nossa, se eu não fosse carioca eu queria ser cearense. Legal. Mas me conta um pouquinho da sua infância, o que te fez chegar aqui em São Paulo, quanto tempo você está aqui? Fala pra gente. Tá. Como eu falei, eu sou de um distrito da Serra da Ibiapaba, Inhuçu, e nasci, cresci e convivi durante muito tempo. Aos 16 anos, meu irmão mais velho, o Messias, já morava aqui em São Paulo. Nós estamos em Barueri, né? Mas a gente está fazendo referência a São Paulo na cidade. Já morava na cidade de São Paulo. E eu tive a oportunidade de vir para cá para tentar uma vida melhor. A gente sabe muito bem que no Nordeste as oportunidades antes, a gente está falando de 22 anos atrás. Então as oportunidades eram outras. Hoje as pessoas conseguem, com a facilidade que nós temos na internet, de fazer coisas em qualquer lugar do país, do mundo. Então, a minha vinda foi para uma vida melhor. E graças a Deus aqui eu trabalhei, fiz muitas coisas, estou fazendo constantemente e tenho vivido aqui há 22 anos. E pretendo ficar aqui bastante tempo, mas sempre voltando lá para o meu Ceará. Legal, hein? Eu já estou há 37, cheguei aqui com 16 anos, eu com 55 anos, eu não tenho assim nenhum problema de falar, porque com 55 anos e com carinha de 35, não é verdade? Mas eu vou falar uma coisa, os meus amigos no Rio, os familiares falam assim, chegou o paulista, eu já me paulistanizei, isso não é problema nenhum. Mas você veio para cá, estudou o quê? Qual foi assim a sua veia acadêmica? Sim, mas antes de falar da minha veia acadêmica, é importante trazer, já que você quis falar realmente um pouquinho ali do meu contexto inicial, eu já fiz de tudo, gente. Eu já, desde diarista a operadora de máquina, eu já fiz de tudo um pouco. Aí, então sabe limpar a casa também, doutora? Nossa, limpo como ninguém. Graças a Deus, tudo que eu faço, eu gosto de fazer com empenho, gosto de fazer bem feito. Cozinho, legal. Faço de tudo um pouco. Então, não tive nenhum problema referente a esse de trabalho, mas eu sentia que eu precisava me dedicar a alguma coisa mais concreta que eu gostava. Eu sempre gostei de ler, de estudar. Eu sempre gostei. Tive essa vontade de estudar. Aí foi uma paixão, o direito, e desde então sempre estou estudando e estou aí advogando no direito tributário, com ênfase no direito tributário, de uns 3 anos para cá, porque também durante algum tempo eu estudei para concursos e depois eu vi que não era a minha missão. A minha missão era totalmente diferente, então a gente realmente precisa correr atrás do que a gente quer, do que a gente acredita. Tem que bater realmente aquele coração, como algumas pessoas na internet falam, tem que o coração cantar. Então, meu coração canta por direito tributário. E o que te inspirou ir para o direito na especialização dos tributos? A fazer a tributação? O que te inspirou enveredar para esse caminho aí? Olha, foram acasos, praticamente. Uhum. Eu chamo de acaso, mas eu acredito que é a mão de Deus, né? Tudo tem um contexto da mão de Deus ali na vida da pessoa. Eu também acredito assim. Então, é nesse sentido. Quando você inicia no direito, você precisa realmente ter aquele contexto geral, como se fosse um clínico geral. Sim. Mas depois você sente que você está perdido.
É como se você não tivesse um norte. Uma referência. Uma né? referência. E o direito tributário veio para mim porque são questões muito complexas que demandam estudo. E como eu falei para você, Moisés, eu gosto muito de estudar. Eu gosto de desafios. Ok. E o direito tributário, ele tem essa... Você não consegue atuar no direito tributário se você só... ouviu falar, se você só tem alguma referência. Não. Com a graduação, né? Só com a Não. sala de aula não dá, né? Não que os outros ramos não sejam dessa maneira, mas no direito tributário a gente tem muita complexidade. São muitas normas, são 26 estados, mais de 500 municípios. Então, aonde você vai atuar é uma legislação própria, praticamente. Então, você precisa estar sempre se atualizando. Então, essa questão do projeto, da dificuldade foi o que me cativou mais a atuar em direito tributário. E a complexidade que e eu quero sempre tentar trazer no direito tributário alguma coisa que seja fácil. Eu vejo a norma, eu mesma às vezes não compreendo, mas eu leio 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vamos lá. E para tentar levar para os meus clientes dessa forma. Né? Para levar de uma forma mais didática. Só a título de exemplo, você me permite falar um exemplo? Pode falar. Tá. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Ana, você fala nessas bases de cálculo e fato gerador, mas o que é essa bendita dessa base de cálculo? Aí eu falei assim, como é que eu explico para essa pessoa, né? Que eu não tenho que vir, é a norma, etc. Não, vamos lá, didática, vamos lá, praticidade. Eu falei assim, pensa numa pizza. Num disco de pizza. Você vai colocando bastante recheio naquela pizza, né? Sim. Pensa, quanto mais recheio você coloca, mais ela fica pesada. As fatias, em regra, serão a mesma, ou seja, a base de cálculo, a alíquota que vai incidir ali seria a mesma. Pensa nas fatias. Mas a base de cálculo é a pizza, gente. A base de cálculo é a pizza. Quanto mais coisa você coloca lá, mais ela vai ficar rechuchuda, e às vezes até mais cara, mais pesada ela vai ficar, e mais calórica também. Então, é isso. A base de cálculo de tributo é como se fosse a pizza que você monta. Legal. Eu gosto de fazer isso, que é pegar a linguagem técnica e transformar de forma que o seu interlocutor, o seu cliente, entenda do que está sendo tratado. Isso é muito importante. Doutora Ana, você falou que para cada município, nós temos 500 e tantos aqui em São Paulo, né? Para cada município você tem um tipo de legislação. Hoje, é muito comum nós estarmos com a nossa base em São Paulo, capital, ou em alguma região metropolitana, como aqui nós estamos agora, em Barueri, e nós sermos convidados, ou nós temos assim, um possível cliente fora do estado ou em outro município dentro de São Paulo. Dá para conciliar, já que você falou que são leis diferentes? O país, ele é um estado republicano, nós bem sabemos, mas nós estamos aí regidos pela nossa Constituição, mas como você bem disse, nós temos os mais variados municípios com as suas próprias leis. Dá para atender alguém que está em outro município fora da sua base? Com certeza, Moisés. Sabe por que dá? Porque você sempre vai se basear pela Constituição. É como a pirâmide. É a pirâmide de Kelsen mesmo. Para alguns não vão entender, mas pensa, a pirâmide, a Constituição está em cima. Depois as leis federais que regulam ali o contexto. Depois as estaduais, municipais. Então, esses mais de 5 mil, mais precisamente 5.680 alguma coisa, municípios, eles precisam observar esses de cima. Então, às vezes você identifica, você consegue advogar e traçar estratégia para clientes variados, porque eles precisam observar parâmetros básicos. Sim. É como se fosse assim, a regrinha do jogo, eles precisam jogar, senão eles vão estar fora do campeonato. Então, e quando eles estão fora do campeonato, você tem meios de puni-los, é como se fosse advertências, nesse sentido, ajuizar processos para combater essas ilegalidades. Então, você consegue sim atuar no todo, mas para isso você precisa estudar bem, porque você precisa entender o contexto. Se você não entende o contexto, você não tem como identificar, aquele decreto lá alterou a base de cálculo, alterou a alíquota, mas o decreto não é lei. A Constituição exige lei, então vamos ver o que é que tem por esse contexto, o que é que remédio jurídico, o que é que estratégia a gente pode fazer para combater um tipo de ilegalidade nesse sentido. Uma outra coisa que eu também estava pensando aqui, enquanto você falava, é que nós temos, doutora, hoje, essa capilaridade de trabalhar com parceiros em outros municípios. Hoje acontece isso muito na comunicação, só para vocês terem uma ideia. Você não precisa ter um correspondente lá do outro lado do mundo. Você contrata um profissional que já mora lá. E ele pode te munir de informações para você compor a sua defesa ou a orientação que você vai dar para o seu cliente, não é isso?
Correto, correto. Hoje em dia, qualquer atuação, você precisa de colaboração, você precisa estar atento às coisas, você precisa interagir com pessoas. No direito, não é aquele ramo arcaico de antigamente que as pessoas eram doutores, etc., que só algumas pessoas poderiam atuar nessa área. Não, principalmente na tributação. Várias pessoas podem atuar nesse segmento de tributação, Moisés, sem necessariamente serem advogados, contadores. Então, é um leque de opções. Lógico que tem, eu não estou aqui desvalorizando minha classe, jamais, não é isso. Mas o que não for para o judicial, as pessoas podem fazer estratégias dentro da legalidade. Vários tributaristas, eu tenho parceria com vários tributaristas de vários estados, e às vezes muitos deles não são advogados nem contadores, mas são estudantes no segmento de tributação que, assim, sabem muito traçar estratégias e têm muitos contatos. E aí tem uma coisa, a doutora Ana, ela resolveu escrever um informativo sobre tributação. Como é que surgiu essa ideia? De onde vem essa ideia de escrever sobre tributação? Espera só um pouquinho. Pessoal, nós estamos conversando hoje sobre tributação com a doutora Ana Miliani. E nós esperamos você daqui a pouco, depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí. E ela vai falar do informativo semanal. Já, estou de volta. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. E aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Asher tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval. Eu vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? É realmente maravilhoso. E aí, estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Eu espero que você continue conosco, porque nós temos ainda muito mais coisas legais para apresentar para você no programa de hoje, onde nós estamos falando sobre tributação. Antes, porém, quero mostrar para você aqui este manual. O livro Construindo Liderança é um manual prático para acelerar sua vida, sua carreira, seus negócios. Se você
é uma pessoa que se encontra perdida, não sabe como fazer ou de que jeito fazer, eu recomendo para você o o Construindo Liderança. O livro Construindo Liderança é uma metodologia que eu escrevi para facilitar a sua vida, não só pessoal, mas a sua vida profissional também. Quero aproveitar ainda este momento e mandar um abraço especial para o filho da nossa convidada, o JP. João Pedro, um abraço. Você é um garoto muito bacana e eu tive a oportunidade de conhecer você. E o JP pediu para mandar um abraço para o Guilherme, um amigo dele. Guilherme, que você seja um amigão do JP, porque eu conheci e ele é um garotinho, gente boa, e eu quero que você também seja gente boa, assim como o JP. Valeu, Guilherme, um abraço. Continuando aqui com a doutora Ana Miliani. Vamos à pergunta do milhão. Não, brincadeira. Sobre o informativo semanal. O que te deu, qual foi a ideia, o que te inspirou a escrever semanalmente sobre tributação? Qual era a necessidade do mercado para você ter essa ideia? Na verdade, eu não posso aqui ser leviana e não destinar os créditos devidos à pessoa que me deu essa dica. Sim. Eu já estudava anteriormente, né, fazia meus resumos em planilhas, etc., sobre as decisões, porque para mim é muito interessante saber o que os tribunais estão analisando para mim trazer para os meus clientes, para mim eu não consigo traçar estratégias para ninguém se eu não estou por dentro do contexto do que está acontecendo. Então, eu sempre tive essa preocupação de semanalmente utilizar um período da minha vida para estudar, consultar os tribunais, etc. E esse meu amigo, o nome dele é o Toríbio. Toríbio, um abraço enorme para você, o informativo, que já está na 44ª edição. Foi assim um start seu, tá? Então, muito obrigada, meu amigo. Ele conversando comigo, Moisés na academia, falando, olha, Ana, essa tributação é muito complicada, que a gente sempre conversou, ele é um representante comercial aí de uma empresa muito grande, então ele atua na Grande São Paulo, em várias regiões. Então, ele sempre é muito focado nessa questão de tributação. E ele sempre falou assim, Ana, a gente conversa, mas a gente desenvolve, mas eu queria mais, sabe? Você não tem como mandar mais coisa para mim, não? Eu falei, vou mandar. Então, as minhas pesquisas semanais para você, eu comecei a mandar pro Toríbio. Uhum. Aí ele falou, tá ótimo, Ana, manda para mais gente. Aí eu falei, ele meu virou Deus. Seu primeiro cliente. Ele virou meu... Não paga, aluno, não paga nada para... Seu leitor. Não, é tudo grátis lá, tá disponível lá no meu blog, etc, anamilianegomes.com.br. Mas o Toríbio foi o primeiro, foi assim, foi ele que validou. Não, Ana, vamos melhorar. Põe dessa forma, ele sempre dá alguns palpites, eu agradeço imensamente, mas foi isso. Ah, mas você deixa dar palpite assim? Sim, com certeza, então porque... Eu já vi, eu fiz aquela corrida de olhos assim, eu falei assim, eu vou dar uns palpites aqui também. Eu aceito, mas olha, sinceramente, o meu informativo, semanalmente, eu quero realmente que traga informação para as pessoas. Eu não quero que traga uma linguagem rebuscada, termos técnicos. Cada dia, cada publicação, eu peço orientação a Deus realmente para mim escrever uma coisa simples. O quanto mais simples para mim é melhor. Então, as pessoas que leem, às vezes me dão feedback, eu agradeço imensamente. Legal. E as sugestões são aplicadas ali, porque eu escrevo, não é para mim. Entender, eu leio, vou lá, entendi, para mim já tá bom, maravilha, mas eu quero passar isso, eu quero que as pessoas levar também... essa mensagem, isso, né? Eu quero que as pessoas não tenham medo da tributação, eu quero que as pessoas possam compreender o direito tributário de uma forma descomplicada, de uma forma que consigam entender o que é que estão decidindo nos tribunais e na vida, porque reflete na nossa vida. Tá, então fala um pouco mais pra gente sobre o que você escreve ali, o que você apresenta ali semanalmente. Vou falar hoje de... O que você tem escrito ali no seu informativo? Então, como eu falei, eu faço um apanhado das decisões do STF, STJ, dos tribunais regionais, federais, dos sites das consultas da legislação de São Paulo, porque nós estamos em São Paulo, do Cefaz, também do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, e de diversos outros artigos também que eu consulto. Por exemplo, o Jota, Valor Econômico, que tem muitas reportagens interessantes, mas às vezes é enorme, então eu tento sedimentar para levar para o meu público, para as pessoas que vão consumir ali o meu informativo, a notícia, que é da fonte devida ali, mas de uma forma mais singela, sucinta, mais resumida. E é isso. E eu tento não só levar notícias assim de empresas, mas também de pessoas físicas, aplicação da legislação tributária para pessoa física e para pessoa jurídica. Legal. Eu não tenho um público-alvo ainda, mas assim,
bato um olho, vejo uma decisão interessante, nossa, isso aqui é uma estratégia, a pessoa pode realmente observar, se ler aqui e se direcionar de uma forma que ela não vai estar sonegando, não é isso, mas ela pode ter uma informação que às vezes ela não teria. Legal. Eu coloquei aqui na nossa pauta a seguinte questão: como acontece a recuperação de crédito tributário? Essa é uma das suas matérias lá. Fala um pouquinho pra gente, como é que é esse negócio, como é que o cara pede, como é que acontece a recuperação? É bom começar pelo início, né? Como é que pede, como é que tem a recuperação? Para entender a recuperação tributária, Moisés, a pessoa precisa compreender que a recuperação trabalha no passado. Ou seja, no que ela recolheu até ontem, passado, passou. Então, a recuperação tributária, ela é só passado. E esse passado, ele pode compreender os últimos 5 anos. Por que os últimos 5 anos? Porque é o mesmo prazo que o fisco tem para te cobrar uma coisa que você eventualmente... Documental, né? Imposto que você deixou de pagar, ou indevidamente, ou a maior, ou a menor, no caso, desculpa, ele pode te cobrar. Então, esse prazo, por igualdade, é aplicado também para você, contribuinte. Então, a recuperação, ela trabalha no passado. É feito um apanhado, verificado se a empresa realmente tem alguma coisa para recuperar. Se tiver, a empresa ou a pessoa física, também a gente tem que lembrar bem o seguinte: a tributação, o direito tributário, é muito voltado também para a pessoa física. Então, a pessoa física, no ganho de capital, em eventuais ali deduções de imposto de renda que são devidas ou indevidas. Uma das questões mais abordadas ali no CARF, que é o Conselho Administrativo, são questões de despesas médicas, que eles vedam. Por quê? Porque às vezes falta um comprovante, você acredita? Falta um comprovante assinado pelo médico e a pessoa não obtém aquela dedução. Então, são coisas básicas, às vezes, que as pessoas realmente não sabem por falta de conhecimento. Que quando você vai enviar o seu informe de rendimentos, a sua declaração de imposto de renda, você tem que pormenorizar, guardar tudo isso, guardar essa documentação, porque o fisco tem 5 anos para verificar se está regular aquela despesa que você indicou. Então, são vários detalhes que não são realmente só para a pessoa jurídica, como algumas pessoas pensam. Então, a recuperação, ela abrange possibilidades para a pessoa física e para a pessoa jurídica. E a recuperação, ela tende a colocar você numa legalidade de algo que saiu do controle? Seria isso? Na verdade, ela não é uma questão de trabalhar com legalidade, mas direito do contribuinte. Por quê? Okay. Nós temos o direito de pagar os impostos, temos o dever, na verdade, de pagar os impostos, dos tributos, que compreende impostos, taxas, etc. Mas precisa ser dentro da legalidade. Você não pode pagar a maior e nem indevidamente. Se você pagou indevidamente ou a maior, aí sim você tem o direito a essa restituição ou compensação. A compensação é um encontro de contas, ou seja, é um devedor e um credor. O fisco tem você tem um crédito em favor do fisco e ele tem um débito, então compensa contas. Então, a compensação também é bem interessante. Respondi? Sim, fala de compensação, você estava embalada aí, pode continuar. Pode continuar na compensação. Então, a compensação também é muito interessante, principalmente para as empresas. Porque toda empresa, todo mês, às vezes, cada trimestre, dependendo do regime de tributação, ela precisa emitir sua guiazinha de impostos, né? Sim. Então, quando eu falo aqui impostos, é porque realmente é uma linguagem mais fácil de falar para as pessoas. Sim. Porque tributo é o contexto, é o gênero. Mas, e pesa, né? Pesa um pouco. Então, as pessoas elas são mais familiarizadas com impostos, tá? Mas, quando eu falo isso, eu quero falar no contexto geral. Desculpa esse adendo. Mas a pessoa precisa entender o seguinte, que a compensação, a recuperação tributária é um dever, é um direito dela. Porque se ela pagou indevidamente ou a maior, é um direito dela. Porque ela está deixando a propriedade dela, um direito também constitucional dela, na mão do fisco, que não é devido. Se você não está devendo aquilo, você pagou a mais, você tem o seu direito. E às vezes as pessoas pensam assim, Moisés, eu não vou mexer com fisco, eu não vou mexer com o leão. Mas o leão está até bonitinho ultimamente. Eu não sei se vocês visitaram aí. Quem quiser visitar o site da Receita Federal, ele está até rindo agora, né? Ele agora está querendo passar uma imagem de que o leão não é tão assustador assim, né? Isso, mas o leão não é tão assustador. As pessoas aqui têm essa crença limitante, infelizmente. Você só está atrás dos seus direitos. Se não fosse assim, os juízes não concediam os direitos dos contribuintes, as pessoas administrativamente. Essas recuperações, para muitas empresas, inclusive do Simples, são feitas administrativamente, Moisés. Legal. Ou seja, a pessoa vai peticionar, vai protocolar ali com o acesso dela pelo portal do Simples e vai anexar os documentos que o fisco exige e vai
obter a restituição ou a compensação se ela tiver alguns débitos. Então, não é nada disso, gente. A recuperação tributária é um direito seu. Você não está indo mais além nem a mais. Você está trabalhando com o passado com que você recolheu indevidamente ou a maior. Não é, por favor, tentem desprezar esse medo aí que muitos têm. E aí eu tenho uma pergunta em âmbito nacional. A minha pergunta agora é a seguinte: qual é a realidade da tributação no Brasil, a nível nacional? Como é que está essa realidade? Como é que está esse contexto a nível de Brasil? Para responder. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Dá tempo até de você respirar, quer beber uma água? Porque é o seguinte, nós, no Brasil, nós somos assim, o povo do... Eu amo meu país. A gente já andou por aí, por um monte de lugar, fora e tal, mas isso aqui é maravilhoso, viver aqui. Mas a gente ainda tem o estigma e nós somos o povo do jeitinho. Então, como é que é a questão de tributação a nível nacional? Qual é a realidade hoje do nosso país nessa questão? Tá, eu vou tentar responder essa pergunta. Essa pergunta é muito difícil, viu, Moisés? Eu vou já falar para você. Essa daí, você quebrou minhas pernas. Essa tá muito difícil de responder, tô brincando, tá, gente? Então, mas vamos lá. Capaz. A questão nacional é bem complicado de falar, principalmente nessa mudança de governo. Aqui eu não quero falar de política, etc. Não é isso. Sim, mas eu quero que as pessoas entendam uma coisa. Um autor já falecido, o nome dele é Augusto Alfredo Becker. Esse autor, ele é maravilhoso. Ele identifica a tributação no Brasil como carnaval tributário. Nossa! Em outro livro de autoria dele também, ele identifica o manicômio tributário. Meu pai. No qual os contribuintes... Só pelos títulos eu já gostei do cara. No qual os contribuintes são os pacientes, sujeitos a qualquer tipo de medicamento, que seriam as leis nesse sentido. Okay. Então, a realidade nacional, ela é muito complexa, a realidade tributária, porque nem todo mundo consegue pagar um profissional da área da tributação para identificar oportunidades para a empresa. Também, quando eu falo empresa, pessoa física também. Nem todo mundo. Por quê? Só para você ter um contexto, um estudo também, vou me referir aqui a outro estudo, do IBBT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Ele foi publicado em 2020, quando a Constituição completou 32 anos. Esse estudo levanta o seguinte: desde a Constituição até 2020, quando foi publicado esse estudo, que já está até um pouco desatualizado, 3 anos aí, né? Foram editadas mais de 6 milhões de normas no nosso país. Nossa. Mais de 6 milhões. Destas, mais de 400 mil só de direito tributário. Aí você pensa, a gente entra no contexto ali de União, os 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5 mil municípios legislando. Então, para você ter uma noção, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é a complexidade. A complexidade é que esbarra em muitas pessoas não conseguirem vislumbrar os seus direitos no direito tributário. Sim. É nesse sentido, eu acho que a complexidade realmente é o manicômio ali tributário, como o saudoso falecido Alfredo Augusto Becker traduz no seu livro Teoria Geral do Direito. É um pega para capar, né? É um pega para capar. Que legal. Voltando ao informativo semanal, eu tenho aqui uma questão. Você tem ideia, tem um feedback dos seus leitores, das pessoas que te acompanham, o assunto que mais chamou a atenção, que a galera falou assim, eu gostei disso? Porque eu, por exemplo, falei do meu livro aqui, tem a palestra que eu dou, sempre tem uma coisa que mexe mais com a gente e com o público quando assiste, quando lê, o leitor está ali com o seu livro. Teve um assunto específico assim que chamou mais atenção das coisas que você já publicou? Você tem assim esse feedback? Sim. Foi um assunto referente à pensão, pagamento de pensão, dedução de pensão. Dedução de pensão do imposto de renda. Muitas pessoas não compreenderam o artigo, depois a gente explicou e eu reformulei depois o artigo para tentar ser mais claro possível, porque como eu lhe falei, a minha intenção é realmente clarear, não escurecer ou dificultar. Mas foi no seguinte contexto. Uma pessoa, um contribuinte, ele teve um relacionamento com uma pessoa, teve o filhinho deles lá, e ele ganhava um bom dinheiro. Relativamente bem. Superava ali 50 milhões por mês, ali 50 mil por mês os vencimentos dele, e ele pagava regularmente a pensão para o filho.
ali quase 10 mil reais de pensão. Sim. Aí o que é que ele fazia? Ele deduziu esse valor que ele pagava, né? Para todos os efeitos, ele estava regularmente. O fisco foi lá e cortou. Não, você não vai deduzir. Mas sabe por quê? Por quê? Infelizmente, porque ele não tinha feito esse pagamento, não tinha regularizado essa pensão por meio judicial. Ou seja, ele não foi lá no judiciário, vou pagar 10 mil reais para o meu filho a título de pensão. Ou então, na escritura pública ali de divórcio que ele teve com a ex-esposa dele, eles não fixaram, ficou de boca. Então, o fisco entende que é mera liberalidade. Ou seja, ele está pagando porque ele quer. O fisco só aceita se for advindo ali de uma decisão judicial ou de uma escritura pública de divórcio que conste os alimentos. Então, deu o que falar, porque eu acho que muitas pessoas se identificaram. Então, foi um assunto assim um pouco... foi falado. Legal. Vocês estão percebendo que a doutora Ana Miliani, ela fala com gosto de tributação. E o nosso bate-papo aqui está muito legal. Eu quero chamar a sua atenção para beber uma água aí onde você está, porque nós voltamos já já depois do intervalo. Não saia daí. Eu volto já. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carne e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. E aí, pessoal, estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Você já sabe, toda sexta-feira, às 3 da tarde, nós estamos aqui nos estúdios da TV Barueri.live, direto do município de Barueri. Barueri faz parte da região metropolitana de São Paulo. Talvez você tenha já ouvido falar em Alphaville. Muitas pessoas pensam que Alphaville é um município próximo a São Paulo. Alphaville é um bairro da cidade de Barueri. E Barueri é uma cidade muito próxima a São Paulo, por isso que nós consideramos aqui na nossa geografia a região metropolitana. Quem vem de São Paulo para cá passa pelo município de Osasco, na rodovia Castelo Branco, e chega em Barueri, onde nós estamos. E você é bem-vindo aqui ao nosso programa, que chega a você onde quer que você esteja. Esses dias um amigo me mandou uma mensagem, ele falou assim: rapaz, eu estou aqui a 15 minutos de Boston assistindo você. É claro que a gente retorna agradecendo e falando, guarda uma vaga no quarto aí que eu já estou voltando, qualquer hora dessa eu volto. Eu quero explicar uma coisa aqui para você, bem legal. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, Moisés, 3 horas da tarde, na sexta-feira, eu estava num corre danado, perdi o programa. E eu vi que teve lá uma pessoa e tal, e você conversou com a doutora Ana sobre tributação. Presta atenção, se você perdeu o nosso programa, você tem a oportunidade de assistir depois. Você vai lá no YouTube e você vai escrever assim, lá na lupinha. Você vai escrever canal Barueri.live e você vai encontrar o nosso canal. E eu vou fazer um pedido para você. E o pedido é que você se inscreva no nosso canal. Você vai encontrar na parte superior da sua tela, seja do seu smartphone, do seu tablet, você vai encontrar ali uma aba escrita playlist. Clica na playlist
e você vai ver não só o programa Liderança e Gestão, mas você vai encontrar os outros programas da nossa grade também. Aí você vai rolando assim, ó, e você vai localizar o programa Liderança e Gestão. Nós estamos já apresentamos aí na temporada 22 e 23, aproximadamente 50 programas. Conteúdos direto, eu falando direto com você e também recebendo meus queridos e queridas entrevistados e entrevistadas. Então você é uma pessoa que pode divulgar essa boa mensagem para que o programa Liderança e Gestão chegue aí às pessoas que estão à sua volta. Quero deixar um abraço especial para uma parceira muito legal. A Tânia Reis, grava esse nome, hein? Porque nós estamos combinando uma pauta aqui no programa Liderança e Gestão. Tânia Reis, ela é a responsável, ela é a CEO da Meta Potencial RH. E eu falava assim, Tânia, eu tenho que montar uma pauta com você, porque eu nunca entrevistei uma pessoa de RH. E nós temos tanta coisa. RH, deixa eu falar uma coisa para você. Esse é um conceito meu, não sou da área, mas também adoro entrar na área dos outros assim, né? Você já sabe disso. RH para mim é como se fosse um supermercado. Tem muitas coisas que nós temos que pegar e tomar posse. Nós temos que utilizar. É por isso que você vai ficar ligado aí, porque em algum momento Tânia Reis aparece aqui para falar um produto específico do RH. Né, Tânia? Um abraço, um beijo para você. Continuando aqui com a Ana Miliani. Eu lembro que quando nós conversávamos, a Ana falava assim, não precisa me chamar de doutora, não. Eu falei assim, eu vou chamar de doutora, porque é autoridade. Aquele tempo de faculdade lá, todo mundo vê, é um ditado popular assim, bem feinho, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Isso é para dizer que muitas vezes as pessoas estão prontas para nos aplaudir no momento de glória, mas elas não sabem o quanto nós passamos nessa nossa jornada, o que já vivemos e as experiências que trazemos e as experiências que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Porque nós seres humanos, saímos de um probleminha e entramos em outro, né? Mas que bom que nós temos a presença do nosso Deus para guiar a nossa vida. Fala pra gente um pouquinho aí sobre... Eu tenho uma pergunta sobre a XP. Eu sei que você também tem uma atividade na área de compliance. Explica pra gente o que é compliance e o que vem a ser a XP. Fala pra gente, por favor. Maravilha. Agradeço muito quando você me chama de Ana Miliani, tá? Realmente. Doutora Ana. Olha só como é que ele é, gente. Esse Moisés é perigoso. Mas vamos lá. Vamos falar sobre compliance, tá? Sobre a XP Compliance posteriormente. O compliance, como você me pediu para conceituar, é conformidade. É a verificação se realmente a empresa ela está pagando regularmente seus tributos, se realmente ela está observando a legislação tributária, porque não é só, Moisés, pagar imposto. Não é só isso. A conformidade não é mais que isso. O fisco, ele elenca diversas obrigações acessórias para os contribuintes. Então, não é só. É preencher tal guia, é fazer tal envio de informação. Por mais que o sistema seja todo informatizado, há muita obrigação acessória que o contribuinte precisa fazer. Então, o compliance verifica também não só o pagamento regular, se pagou indevidamente ou a maior, e a gente volta naquela questão da restituição, porque se ele pagou indevidamente ou a maior, o compliance também vai identificar e eventualmente vai sinalizar para o contribuinte que ele tem um saldo ali para restituir ou compensar. Mas a compliance, voltando ao tema, ele é mais que isso. Não é só verificar a recuperação, é verificar a conformidade da empresa com base na legislação, se está cumprindo as obrigações acessórias também. Ah, legal. Seria uma espécie de auditoria? Não tem muita relação, não. As pessoas me perguntam realmente essa questão da auditoria. Porque é a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala de compliance. Então, eu queria que você desse um toque para a gente. Se não tem a ver, mas não tem a ver por quê? Não tem a ver por quê? Porque a auditoria ela aponta eventualmente erros. Não que a compliance não faça isso, mas o compliance ele vai muito mais além. Por quê? Ele, além de apontar eventuais falhas, ele traça estratégias para serem corrigidas. É como se fosse identificar a doença e indicar um tratamento. É nessa toada aí, de traçar estratégias para a empresa realmente cumprir com aquela legislação, traçar estratégias para a empresa realmente implementar um planejamento tributário, etc. É nesse sentido.
Essa diferença é central ali entre uma auditoria, que ela eventualmente só vai apontar os erros, e o compliance, que ele, além de apontar, vai identificar estratégias, vai traçar estratégias para a empresa, para ela implementar uma melhor economia tributária dentro dos seus afazeres, dentro da sua atividade. Tá. E agora conta pra gente o que é a XP, e você faz parte desse time da XP. É bom lembrar, né, que não é a XP Investimentos que a gente está falando. É isso muito legal. bom a gente dar esse ênfase aí, porque realmente a XP Compliance, cujo CEO é o Ângelo Piscini, é uma pessoa maravilhosa, que eu integro a XP. Futuramente estaremos aqui em Barueri, se Deus quiser, com vocês todos aí. Uma unidade própria da XP Compliance. XP Compliance, tá, gente? Não é XP Investimentos. Não vamos incorrer em erro, né, Moisés? Mas é isso mesmo. A XP Compliance, ela identifica realmente, ela faz esse apanhado de verificação, porque a recuperação é como eu lhe falei, ele trabalha no passado. Mas é mais que isso, a XP Compliance. Não é só recuperar. É traçar estratégias. Quando a gente vem para o compliance, realmente, é visão de presente, é visão de futuro. Porque não adianta nada, Moisés, uma empresa como... Vim aqui, vamos supor, você é um empresário do segmento do Simples. Eu identifico umas oportunidades ali de... Não vou ficar falando aqui dos impostos, porque complicaria, mas identifiquei uma oportunidade ali porque você está recolhendo devidamente uma maior por falta de informação. Sim. Aí eu fui lá e falei, olha, Moisés, nós precisamos resolver essa situação e nós temos X para recuperar para você. Você autoriza, vamos assinar o contrato, etc. Seria mais ou menos nesse trajeto aí. Aí você autoriza. Aí eu vou embora, faço o trabalho, você recebe seu dinheiro, você me paga o percentual e eu vou embora. Vou embora, porque... Essa parte é importante. Isso, mas comissão, olha só, né? olha só a situação. Eu vou embora. E você continua pagando errado. Porque eu não tive a preocupação de te orientar. Porque aí o que é que eu vou fazer? O caminho certo. O caminho certo. Porque aí o Moisés, daqui a 5 anos, eu volto lá no Moisés de novo. Moisés, tudo bem? Olha, 5 anos que a gente não se vê, hein? Então, 5 anos pra gente recuperar de novo, Moisés. Ou seja, você 5 anos fez um colchão aí, eu voltei para buscar. Tá vendo o trabalho mal feito? Tá vendo o quão prejudicial é para você, que eu não tive preocupação nenhuma? Eu só vou voltar lá para arrecadar um pouco mais do que você arrecadou indevidamente para o meu bolso? Então, a XP não tem isso. A gente quer trabalhar no passado, se houver alguma restituição, e trabalhar no presente e no futuro, cuja orientação é necessária para o contribuinte. Ele precisa ter informação do que ele realmente ele precisa pagar para o fisco. Para que o cliente não incida no mesmo erro. A gente não tem essa preocupação de chegar lá e voltar daqui 5 anos, porque a gente sabe que ele estava fazendo errado. Não, a gente quer orientar. É justamente por isso que eu estou na XP Compliance, porque justamente tem essa questão da informação, da preocupação com o cliente, de divulgar mesmo o correto para a pessoa. E a XP Compliance atende a nível Brasil ou está só em São Paulo? Como é que é o negócio? A XP Compliance ela atende a nível Brasil. Tem uma unidade física em Brasília, outra em Roraima, e futuramente alguma em Barueri. Barueri seremos praticamente vizinhos, legal. Mas atende todo o território nacional. Por quê? Porque tudo pode ser feito com parceiros, tem vários aliançados em todos os estados, então é um braço aí que só está crescendo, graças a Deus. E para levar conhecimento nesse sentido, de ensinar, chamar o empresário, conversar com ele, explicar o que realmente está acontecendo com a empresa dele, não chegar lá e só falar, vamos recuperar. Não é isso. É mais do que isso, é informar também. Entendi, isso é importante. Me diga uma coisa, no seu trabalho, essa pergunta ela, assim, é uma pergunta com 2 respostas. Uma coisa que seja muito casculenta, que você fala assim, ossos do ofício. Você não curte, mas você tem que fazer. E a segunda parte da pergunta, e automaticamente a resposta é, uma coisa dentro da tributação que você faz assim e fala assim, nossa, que legal, eu faço isso aqui nadando com os 2 pés amarrados e é legal e é gostoso. Uma coisa que é ruim pra caramba, mas você tem que fazer. E uma coisa que seja muito legal, que você fala assim, nossa, que delícia, eu vou fazer isso aqui. Olha, eu nem sei. Eu não sei se eu começo pela ruim ou pela boa. Porque fica à vontade. Porque eu vou ser bem sincera com você, Moisés. Ruim não tem. Eu não tenho, assim, lembranças ruins de dizer assim, me deu a aflição de fazer aquilo, me deu
uma agonia, aquela situação, sabe? Sinceramente, eu tenho já 8 anos advogando, graças a Deus eu não tive esse desprazer. Posso ter um dia, mas realmente eu não tenho, assim, falar uma coisa que seja prejudicial, que tenha me dado, assim, um certo desconforto. Ai, que legal, hein? Agora... Tá bem! Laia. Então, me fala uma coisa que, assim, te dá muito prazer, que você fala assim, ai, que legal, isso aqui no meu trabalho é bom demais. Nossa, aí eu fico vibrante. Não, fora a parte dos Olha, honorários. não, Dos honorários. assim, eu Essa não quero... parte eu também acho que ela é maravilhosa. Mas alguma outra coisa que não fosse a grana. Não. Realmente, quando você, Moisés, consegue explicar para a pessoa e ela entender. Ela, do jeito dela, mas ela entender. Eu me sinto tão feliz de quando alguém, eu explico alguma coisa para alguém, aquela pessoa entendeu. Porque eu sei que quando a gente entende, a gente leva para a vida. Legal. E eu me sinto importante quando alguém entendeu alguma coisa que eu falei, que ela vai lembrar de mim. E para mim isso sim é importante. Ser didático Juro, é legal, né? Juro, eu tento estudar diariamente para mim ser o mais didática possível. Porque é isso que eu espero na minha vida, de poder ser lembrada por algumas pessoas, de ter ensinado um pouquinho, porque eu aprendo diariamente com muitas pessoas me ensinam. Nossa, como eu sou grata por as pessoas que eu conheço, que agregam na minha vida. E eu quero também agregar na vida das pessoas. É isso que me move, é isso que me faz levantar e querer fazer as coisas. Sério mesmo. Beleza, hein? Chique no último, muito bom mesmo. Nós estamos aqui no programa de hoje conversando com a doutora Ana Miliane Gomes. E eu quero fazer um pedido especial. Se eu estou com alguma dificuldade na área de tributação, se eu não entendo no assunto, se eu preciso trazer isso para dentro da minha empresa, como é que eu te acho? Fala suas redes sociais, fala o número do telefone lá do escritório, fala aí pro povo como nós achamos a doutora Ana. É muito fácil. No Instagram, Ana Miliane Gomes. E não, no meu... devagar. O Ana todo mundo entendeu, mas a segunda parte eu não te acho de jeito nenhum. Você não vai me achar, né? Meu nome é um pouco inusitado. Tem muita Ana lá. Olha, Ana Miliane, assim, sinceramente. Miliane. Tá, com E. Com E. Tá. A gente fala com I, mas é vício, né? É vício realmente. Mas é Ana Miliane Gomes. E no blog também, anamilianegomes.com.br. Lá tem uns informativos, tem outras notícias também de artigos interessantes. Isso no blog? No blog. Decisões, assim, mais marcantes que estão nas mídias, eu sempre faço um artigo diferenciado. Ah, legal. Tem telefone aí do escritório também? Quer falar? Pode falar. Aqui é livre. Conta aí, faz o jabá. Aproveita. Acredito que se a pessoa conseguir me localizar ali no Instagram, terá ali acesso ao meu telefone, que o endereço do escritório. O endereço do escritório. E, sinceramente, se puderem contribuir lá com o meu informativo, me dando feedback de como melhorar, eu agradeço imensamente, porque é uma missão social que eu quero levar para a minha vida. Joia. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E antes de me despedir da doutora Ana Miliane, eu vou pedir para você contar para nós aí qual é a sua mensagem, qual é o seu... Tem pessoas que falam aqui um texto da Bíblia, tem gente que fala um pensamento do escritor tal, ou de um professor. O que te impulsiona, o que te move? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Gente, é uma coisa que eu demorei para implementar na minha vida, no contexto pessoal também, porque antes eu levava muito isso para o contexto só profissional, mas é fazer com empenho. Tudo que a sua mão tocar, faça com empenho. Essa frase é Eclesiastes. É Eclesiastes. Então, tudo que você fizer, que se você fizer com empenho, você pensar que você está fazendo para Deus, que você está fazendo para a pessoa mais importante, vai sair bem. Vai sair bem feito. O resultado virá, gente. Às vezes não é uma vitória, mas a pessoa sentir que você fez de tudo, isso não tem preço. É fazer com empenho, seja na vida pessoal e profissional, tudo que você fizer, fazer com empenho. Que legal. Eu gostei de conversar com você. Espero que você volte outras vezes, mas nós estamos nos despedindo e eu quero dizer que foi assim muito legal conversar contigo, aprender um pouquinho sobre tributação. Não só as pessoas que estão nos assistindo, mas nós aqui no estúdio aprendemos muito quando nós temos pessoas assim como você, tão preparada e assim disposta a participar do seu conhecimento, distribuir o seu conhecimento com as pessoas.
Muito, mas muito obrigado de coração. Esse livro aqui, ó, eu vou escrever uma dedicatória para você, vai ser especial. Olha. Eu não prometo livro para muita gente não, hein? Mas quando eu conversei com essa pessoinha pelo telefone, quando nós combinamos algumas coisas, você tem uma conversa contagiante, você é uma pessoa para cima. Eu falei assim, eu vou te dar meu livro, você vai ganhar um livro do Moisés, tá bom? Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada eu, viu? E você cumpriu a promessa mesmo, né? Opa. Olha, falou no dia mesmo, olha, eu vou te dar meu livro. E É eu nóis, falei, filha. ele tá com história, Promessa- mas prometeu e vai promessa- cumprir. promessa Em é rede dívida. nacional. Muito obrigada, viu, Moisés? Valeu. Eu quero dizer para você que os caminhos e atalhos da vida devem ser mensurados antes de nós pormos o primeiro pé. E quando nós estivermos nos apercebendo de que algo está errado, nós temos profissionais qualificados e preparados para nos orientar e para nos ajudar. O programa de hoje teve aqui como responsabilidade trazer para você o cuidado que nós temos que ter na área tributária. É por isso que eu falo ao me despedir de você, dizendo muito obrigado, você é a razão de nós estarmos aqui. E eu espero que você seja feliz e tenha resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Valeu!